Bem, então vamos ver sobre torção, tá certo? Eu já coloquei um vídeo lá de um rapaz explicando, mas ele não explica como se chegou à equação. Então eu vou explicar aqui, né, seguindo essa apostila da Universidade Federal Fluminense. Vamos pegar lá do Ibler direto, que aqui está mais resumido, para entender. Então vamos embora. Então, torção, capítulo 5. Aqui, torção em barra de seção circular. Então, aqui você está vendo uma barra, né, de seção circular, tá certo? Nesse desenho aqui, tá? Então vamos ver o que diz aqui. Seja a barra de seção transversal, seja a barra de seção transversal circular, submetida a um aumento torçor T em suas extremidades. Então, aqui nas extremidades, você vê pela regra da mão direita duas setinhas, certo? Uma para o lado esquerdo e outra para o lado direito, mostrando, né, a direção da seta. Então, pela regra da mão direita, né, ele está sendo tracionado, tá certo? Então, essa barra está sendo tracionada, tá certo? Ela tem comprimento L, como pode ser visto, ok? E aqui está mostrando, né, que antes da aplicação do momento torsor, né, existia aqui uma linha ao longo do eixo, que é dado por NN, tá certo? E o comprimento inicial é L, tá? Então o que acontece? Vamos ler o que ele fala aqui para explicar. Durante a torção haverá rotação em torno do eixo longitudinal de uma extremidade da barra em relação à outra, tá certo? Então, durante a torção haverá uma rotação em torno do eixo longitudinal de uma extremidade da barra em relação à outra. Então, se uma estiver presa, né? Então, considerando fixa a extremidade esquerda da barra, a da direita gira no ângulo φ, certo? Então, girou no ângulo φ, em radianos, em relação à primeira. Ao mesmo tempo, uma linha longitudinal na superfície da barra, tal como NN, gira num pequeno ângulo para a posição N para N', tá certo? Então, a faixa, né, gira, aqui era N' ao longo do eixo, NN, e aí fica NN'. Depois dá essa rotação do ângulo φ, né? Então passa a ser NN'. Então essa linha longitudinal, ela era inicialmente, antes da torção, NN, depois passou a ser NN', tá certo? Muito bem, agora você pode ver aqui na figura um pontilhado, uma circunferência, né, pontilhada. Ela tem um comprimento dx e ela parte da parte que está engastada, né, x, né? Distância x, então tirou uma amostragem aí de comprimento dx, tá certo? Ok? Então, tirou aqui, separa esse pedaço. Analisando o elemento retangular, então aqui na superfície, né, do eixo, então tem vai analisar esse elemento retangular, que ele é constituído pelo A, B, C, D, tá certo? E a largura dele, o comprimento é dx, como mostra a figura aqui, dx, tá? Então o elemento A, B, C, D. Largura dx na superfície da barra. Nota-se que, sob a ação da torção, este elemento sofre distorção e o ponto B e D move-se para B' e D'. Pode ver visto aí na figura. B passou a ser B' e D passou a ser D'. E o A e o C não mudaram, tá certo? Porque ela está engastada em algum canto. Então,
respectivamente, né? Os comprimentos dos lados do elemento não variam durante esta rotação, porém os ângulos dos vértices não continuam retos. Então, como mostra a figura, tá? Então, aqui, como essa deformação devido a esse desalhamento, ela é tão pequena, né? Tão pequena, que considera que esse comprimento dx não altera quando acontece essa rotação. É isso que ele quer dizer. Então, tem-se então que o elemento encontra-se em estado de cisalhamento puro e que a deformação de cisalhamento gama é igual a BB' dividido por AB. Tá? Então, esse tipo, como o ângulo é muito pequeno, o ângulo pode ser considerado igual a tangente. Então, gama é igual a cateto oposto dividido por cateto adjacente. Então, quem é o cateto oposto? É BB'. E o adjacente é o comprimento AB, que é o mesmo dx, tá certo? Então, esse aí é o valor de gama, tá? Para ângulos muito pequenos, tá? De radianos. Então, chamando de δ o ângulo de rotação de uma seção transversal em relação à outra, então, que é o ângulo de rotação, chega-se, então, que δ é a mesma coisa, que cateto oposto dividido por cateto adjacente. Então, seria BB' dividido pelo raio é igual a δ, certo? Então, igualando os dois BB', então vai ficar gama vezes AB é igual a R dφ. Então, sabendo que a distância AB é igual a dx, então fica gama igual a R dφ dx, tá certo? É só igualar, tirar o valor de BB' é gama AB e BB' aqui é R dφ. Igualando as duas equações, chega a esse valor de gama aqui. Gama é R dφ dx. Tá certo? Então, como ela não sofreu alteração, né, dessa linha AB, passou para ser AB, mas não sofreu deformação, então o que ele escreve aqui? Quando uma barra de seção circular está sujeita a torção pura, a taxa de variação dφ do ângulo de torção, no caso dφ dx, é constante ao longo de dx, ao longo do comprimento dx da barra. Esta constante é o ângulo de torção por unidade de comprimento designado por θ. Então, substituindo dφ dx, que é a taxa de variação, então fica gama igual a Rθ. Gama igual a Rθ. Onde θ passa a ser a φ sobre L. Tá certo? Era dφ dx, como não varia ao longo do comprimento, então fica φ sobre L. R dφ sobre L, então é gama. Até aí tá tudo bem, né? A extensão de cisalhamento tal que age nas faces laterais do elemento tem os sentidos mostrados na figura anterior. Então isso aqui que é importante, né, a pessoa ver isso aqui, ó. Quando repara bem, essa torção aqui, ó, ela foi no sentido, era da mão direita, né? Então você vê que o B passou a ser B' e o D passou a ser D', tá? Então aqui na figura, ó, o que acontece? Se você fizer esse corte, né, aqui na figura pontilhada, você vai ver pelo lado direito que ele está torcendo no sentido, se você olhar, vai ser no sentido anti-horário, né? Você olhando pelo lado direito na face aqui do eixo, então ele está girando no sentido anti-horário. Então a tensão de desalhamento está nesse sentido aí, que é negativa, certo? Pela face do lado de cá, ela está no sentido anti-horário. Então lembrar desse sinal aí, senão depois não vai dar problema para você fazer análise. Certo?
A tensão de isolamento tal que age nas faces laterais do elemento tem os sentidos mostrados na figura anterior. A intensidade da tensão de isolamento é obtida pela lei de Hooke. Então, tal é G vezes gama. Como o gama foi calculado ali em cima, então gama é R θ, onde G é o módulo de elasticidade transversal do material. Então, G é o módulo de elasticidade transversal do material, que é igual ao módulo de elasticidade dividido por 2 vezes 1 mais essa letrinha grega aí, parece que é psi, certo? Ok? Então, o estado de tensão no interior do eixo pode ser determinado de modo análogo. Basta substituir R por R minúsculo, tal que a deformação de cisalhamento é. Então, gama era R θ, esse Rzão vezes θ, tá certo? Certo? Então, gama pode ser esse R minúsculo vezes θ, onde esse Rzinho minúsculo varia de 0 a Rzão, tá certo? Que a figura aqui embaixo vai mostrar aqui, ó. Tá, o Rzinho varia do eixo, do centroide até a borda, de 0 a Rzão, tá certo? Onde G é o modo de elasticidade transversal do material, igual a isso aí. O estado de tensão no interior de um eixo pode ser determinado de modo análogo, bastando substituir R por Rzinho, tal que a deformação de cisalhamento é. Então, a deformação de cisalhamento vai ficar a Rzinho vezes θ. Tá? E a tensão de cisalhamento é tal é igual a G R θ. Tá? Então, tal é G vezes gama. Né? Tal é igual a G, é igual ao módulo de elasticidade transversal do material vezes a deformação. Certo? Lembrando que a tensão normal é módulo de elasticidade E, né, vezes o epsilon, que era a deformação, no caso longitudinal de uma barra. Aqui no caso da torção é G vezes gama, onde G é o módulo de elasticidade transversal vezes a deformação. Como a deformação é R θ, então fica tal igual a GR θ. Aí aqui. Essas equações mostram que a deformação e a tensão de cisalhamento variam linearmente com o raio, tendo seus valores máximos na superfície do eixo. Então, daqui, ó, tal é GR θ. Então, G é uma constante, tá certo? Então, varia com o valor de R. Se R é 0, vai de 0 a Rzão, né? Então, se R é 0, tal, a tensão de cisalhamento é 0. E se R é igual a Rzão, então a tensão de cisalhamento é máxima na borda. Certo? Muito bem. Então, olhando essa figura aqui, a gente vê, ó, que a tensão de cisalhamento máxima ocorre na borda e ela é 0, né, no centroide. Muito bem, então vamos lá. O momento torsor, aqui, ó, o momento torsor, todas as forças em relação ao centroide da ação transversal é. Então, o momento torsor T é igual. O que é o momento torsor ou torção? É a força vezes o raio, certo? Então a força é igual. Nós temos que tensão é força sobre a área, tensão de isolamento é a força cortante dividido pela área. Então nós vamos ter que a tensão vezes a área é igual à força que atua aí, certo? Então, quanto é que vale essa tensão? Então ficou essa integral de área de tal vezes RdA, tá certo? O dA está ali, laranjado ali, ó. dA. Então tal dA é a força, vezes R é a distância.
né, dessa areazinha até o centro, até o centroide, certo? Então, substituindo aqui o valor de tal aqui, ó, tal é gr θ. Então, substituindo ali vai ficar g r θ vezes r dA. Então, fica r ao quadrado, fica gr ao quadrado θ dA. Né? Então, repetindo, tal é a integral diária da tensão de desalhamento vezes raio vezes dA, onde tal dA é a força, né? Força que atua, então força vezes a distância, né? É momento, tá certo? É binário torção. Então, integral diária, então substituindo o valor de tal, tá certo? O desalhamento foi dado aqui é gr θ, então vai ficar gr θ vezes RdA. Então vai ficar gr ao quadrado θ dA. Então g e θ é constante, vem para fora da integral e vai ficar integral diária de r ao quadrado dA. Essa integral r ao quadrado dA é o momento polar de inércia da seção transversal, tá certo? Então, substituindo essa integral por j, sabendo que, então, para uma seção circular, o momento de inércia polar em relação aos eixos que passam pelo central de J é igual a πd4/32. Tá certo? Então, nós temos o valor do momento polar de inércia. E já temos o valor do tal. Se eu tirar daqui dessa equação aqui do torque, do momento torsor, que tal T é igual a G θJ, tirar o valor de θ, vai ficar T dividido por GJ, certo? Então aqui, ó, tem isso então, que θ é igual a T sobre GJ, fui daquela equação lá de cima, então tem o valor de θ aqui. A expressão anterior mostra que o ângulo de torção por unidade de comprimento é diretamente proporcional ao momento torsor e inversamente proporcional a GJ, tá? Ao modo de elasticidade transversal vezes momento polar de inércia, né? Então aqui, ó, ele é diretamente proporcional ao momento, né? Proporcional ao momento torsor e inversamente proporcional ao módulo de 1 da seção transversal vezes momento polar de inércia. Esse GJ ele é conhecido como módulo de rigidez da torção do eixo. Então, substituindo o θ na equação da tensão de desalhamento, temos, então está aqui a equação de desalhamento aqui em cima, gr θ, certo? Tal é igual a gr θ. Então, substituindo esse θt dividido por gj lá naquela equação, então vamos ter que a tensão de desalhamento é Tr sobre J, onde T é o momento torsor, R é o raio, que varia de 0 ao Rzão, né, que era a superfície, dividido pelo momento polar de inércia. Logo, a tensão máxima de desalhamento ela é T Rzão sobre J. Lembrando que o Rzinho você pode calcular em qualquer ponto de desalhamento, em qualquer ponto entre o centro de massa até a borda, tá certo? R varia de 0 a Rzão. Então, o valor máximo ocorre na superfície, é o T, o torque, vezes o R dividido pelo momento polar de inércia, tá certo? Então, aí deduziu-se a equação, certo, da tensão de cisalhamento máxima. Aqui, torção de uma barra circular, basta substituir esse J por esse valor aqui, ó, que é a seção circular vazada. Então, antes aqui o J foi dado, ó, aqui em cima, πd4/32, né? Vai ficar π sobre 32
o diâmetro externo à quarta menos o diâmetro interno à quarta, certo? Só substituir isso aí, ó. Aqui, ó, momento polar de inércia, porque sobre essas duas que multiplica o diâmetro externo à quarta menos o diâmetro interno à quarta, que é essa equação aqui. Certo? Então, está deduzido essa equação, né? Que você encontra no YouTube, quase ninguém deduzindo. Coloca mais a aplicação da fórmula, alguém explicando já ela integral. Então aqui está explicado. Se você quiser, basta ir passando devagarzinho aqui esse vídeo e assim devagar e vai ver que está completo essa dedução. Então vamos ver aqui, eixo estaticamente determinado para fechar esse capítulo. Então vamos ler o que ele está falando aqui, tá certo? Então ele vai explicar aqui. Eixo estaticamente determinado. Então, quando as equações da estática são insuficientes para a determinação dos esforços internos de torção, é preciso levar em conta as condições de deformação da estrutura. Certo? Então é quando ocorre que um eixo ele é engastado, é preso nas suas duas extremidades, e quando você aplica, né, uma torção nele, né, ele não vai conseguir se deslocar nas laterais, mas de qualquer forma as fibras internas dele vai haver o deslocamento. Então vamos ver como é que ele explica. Exemplo: o eixo AB bem engastado, de seção transversal circular, 250 mm de comprimento e 20 mm de diâmetro, no trecho de 125 mm a partir da extremidade B, o eixo tem seção vazada, com diâmetro interno de 16 mm. Pede determinar o momento torsor em cada apoio quando o torque for de 120 Nm é aplicado no ponto médio AB. Então está aqui, ó, o eixo ele é preso nas suas extremidades, engastado em A e B, tá certo? Só que no trecho de A até C ele não é vazado, é um eixo maciço. E de C até B ele é vazado, tá certo? Então está aqui no ponto C aplicado o torque de 20 Nm, tá certo? Então o comprimento de AC é 125 mm e CB 125 mm. Ok, então vamos continuar aqui. A barra é estaticamente determinada porque existem dois momentos torsor desconhecidos, TA e TB, e apenas uma equação de equilíbrio. Então, esse TA e TB são os momentos que vão se contrapor de 120 Nm, tá certo? Então, nós temos aqui a equação TA mais TB igual a 120 Nm, tá certo? Devido aos engastes, o ângulo de torção φ total é nulo. E, para equilibrar o momento torsor aplicado aos trechos AC e BC do eixo, giram em sentidos opostos, tal que φ1 é igual a φ2, tá certo? Então, vai haver, se nós fizermos um corte bem no ponto C, quando aplicar esse torsor, vai ficar aquilo que foi explicado lá em cima. O ponto A passa a ser A' e B passa a ser B'. Então, um vai girar no sentido e o outro vai girar no outro sentido, para contrabalancear, porque a soma dos dois tem que ser igual a zero. Então, nós temos que TA vezes o comprimento dividido pelo módulo de elasticidade transversal G e dividido pelo momento de inércia. O momento polar de inércia J1 do trecho, primeiro trecho, ele tem que ser igual, tá certo? A TB, certo? Que é o torque no engastamento, vezes o comprimento L2, que é de C até B, dividido pelo momento polar de inércia do trecho 2, do trecho CB, vezes o G, que é o módulo de elasticidade transversal, tá certo? Então está aqui a equação. Então, fazendo
esse valor aí, a gente tira o valor de TB. O G, como o material não mudou, então vai desaparecer. Corta os dois G, então tirando o valor de TB, vai ficar J2 sobre J1, né? E como L1 é igual a L2, tem o mesmo comprimento, então também vão se cancelar e vai ficar que TB é J2 sobre J1 vezes TA. O que acontece? O J2 ele é vazado, né? Ele é circular vazado, é um eixo oco, né? Então vai ficar a equação lá de cima que a gente viu, é π sobre 32, que multiplica o raio externo, né? Então fica 20 a quarta, menos o raio interno a quarta, que é 16 a quarta, tá certo? Que foi dado aqui, ó. Vazado, o diâmetro interno é 16 milímetros, tá certo? Tem seção transversal circular de 250 milímetros de comprimento e 20 milímetros de diâmetro. No trecho, a partir de determinado eixo, tem seção vazada de diâmetro de 16 milímetros. Então, é 20 e 16. O externo é 20 e o interno é 16. Então, colocou aqui. E o momento polar de inércia no primeiro trecho, né? Então, é π sobre 32, 20 a quarta. Tirando o valor de TB, nós vamos ter a equação 0,59 TA. Logo, substituindo essa equação aqui, ó, TA mais TB igual a 120, então substituindo o valor vai ficar TA mais 0,59 vezes TA igual a 120. Então, botando TA em evidência, vai ficar TA igual a 120 dividido por 0,59, TA vai ficar 75,5 Nm e o TB vai ficar 44,5. Então, o segredo aqui é justamente, né, quando ocorre essa torção, né, onde nós vamos ter, né, que o ângulo de torção φ total ele é nulo, tá? Então, para equilibrar o momento torço aplicado, os trechos AC e BC do eixo giram em sentido oposto ao que φ1 e φ2 sejam iguais, tá certo? Então, esse aqui é a chave para resolver esse tipo de exercício. Bem, então ficando por aqui, tem muitos exercícios resolvidos, né? Aí no YouTube, no livro também, depois vocês deem uma olhada lá. Então espero ter ajudado vocês. Então vamos desfazer, né, o nosso vídeo. Ok, então.